Olá, queridos ouvintes, eu tenho o prazer de começar agora o meu podcast aqui na Top View, The Publisher. E nessa temporada eu começo sempre com uma salva de palmas. Então, por favor, produção, solta uma salva de palmas, que eu não vou ficar batendo palma aqui, senão depois vocês reclamam comigo. Eu sou o Marcos Ziabi, Publisher da Top View e também diretor de produto e conteúdo do Grupo RIC. Nessa primeira temporada eu vou receber todos os embaixadores da Top View. E eu tenho o prazer hoje de receber minha grande amiga, médica e diretora da clínica, Emanuele Bertoldi. Então eu estou recebendo hoje Emanuele Bertoldi. Muito obrigado por você aceitar o seu convite, não, por você aceitar falar comigo. É um prazer estar aqui com você, Marcos. Manu, vamos falar um pouco sobre o seu segmento. Todo mundo, principalmente agora com as redes sociais, olha para as pessoas, idealiza padrões de beleza. Eu mesmo quero ter o nariz de um, o braço de outro, o abdômen de outro. Como é possível atingir um padrão de beleza tão almejado sem perder a naturalidade? Porque tem gente que fica estranha. Tem gente que fica bem estranha, vamos falar bem a verdade aqui. Então, assim, eu acho que as coisas são... A evolução de todas essas coisas é muito legal e a gente criou muitas possibilidades ao longo desses últimos anos em melhorar coisas que incomodam as pessoas. Então, eu acho que isso é muito válido, porque criar autoestima é muito importante. O que eu acho que é um problema, na verdade, é criar um padrão de semelhança, de todo mundo ter que ter aquele padrão de beleza. Porque, antigamente, a gente conseguia enxergar a beleza em pessoas diferentes. Hoje, nas redes sociais, os filtros meio que limitam um padrão de beleza mais ou menos parecido. Todo mundo tem que ter uma maçã X, um queixo Y, uma boca tal. E tem gente que tem rostos que combina isso. E tem personalidades que isso não combina. Então, a gente tem que muito entender a personalidade da pessoa, a parte óssea da pessoa, todo o conjunto dessa pessoa, se ela é alta, se ela é baixa, a cor do cabelo, o cabelo comprido, o cabelo curto, tudo isso vai influenciar nessa beleza do rosto. Então, eu sempre falo para os meus pacientes e para os pacientes da clínica que o importante é a gente alcançar um embelezamento que pareça muito natural. A gente pode corrigir questões que, para algumas pessoas, são de importância máxima. Por exemplo, para mim, uma coisa que me incomodava muito era uma papada que eu tinha. E essa papada só foi corrigida depois que eu fiz alguns procedimentos na papada em si e depois que eu coloquei queixo. Então, quando eu fui lá no Dr. Maurício de Maio, que é um cirurgião plástico que criou o MD Codes, eu coloquei queixo, eu mudei completamente o meu rosto. Só que não parece que eu mudei completamente. As pessoas olham e olham um rosto relativamente que parece ok. Não fez 50 mil coisas, mas eu fiz 50 mil coisas. Então, eu acho que isso... Você pode contar pra gente o que você fez? Muito. Eu posso contar. Um resumo, assim, tipo... Então, assim, nesse último ano, por exemplo, o que eu fiz no meu rosto? Há 15 dias atrás, eu fiz reposicionamento novamente do meu malar. Então, eu preenchi o meu malar e fiz uma técnica que a gente chama de top model look, que eu queria criar uma curva de blush um pouco maior. E eu acho que isso me embeleza e me deixa com o rosto mais feminino. E eu gosto de me olhar no espelho dessa forma. Mas eu acho, por exemplo, que eu não vou colocar mais queixo, apesar de eu achar que aqui do ladinho precisaria. Mas eu não vou colocar porque eu não gosto em mim de um queixo muito quadrado. Quando eu fiz com o Maurício a primeira vez, ficou um pouco mais largo do que eu gostaria. Então, eu não quero aumentar isso de novo. Eu fiz toxina, fiz ultraforme, que é ultrassom macrofocado para ajustar o rosto, fiz bioestimulador de colágeno no rosto e no pescoço, fiz o VESET, que é uma tecnologia nova, que é um ultrassom em vortex, que ele faz um furacãozinho e levanta o rosto meio na hora. Então, isso eu fiz também faz um mês. Eu achei que deu uma levantada no meu rosto diferente. Eu tenho que ficar correndo atrás da minha pálpebra o tempo inteiro, então eu fico fazendo ultraformer meio que sequencial na pálpebra superior por causa dessa ptose, para não ter que operar logo, porque eu tenho só 42, vou fazer 43 agora. Então, e faço sempre luz pulsada, lasers, essas outras coisas. Então, é muita coisa. Eu tô impressionado. Eu já tinha ouvido, coisa. mas eu não lembrava que era todos esses. Então, é muita coisa. E é por isso que você tem esse rosto de 23 anos. Graças a Deus as pessoas não me dão a idade que eu tenho. E todo mundo fala, essa é a tua pele. E a pele a gente mantém em casa, além dos lasers e tal, porque eu tenho rosácea, eu não posso ficar isso sem que eu tratar acho a rosácea. mais legal.
Não que você tem rosácea, mas o fato de você ter rosácea... Você é meu amigo. Mas assim, eu fico um pouquinho nervosa, meu pescocinho fica vermelho, já dá pra ver que faz flushing. O rosto não fica mais porque ele tá tão tratado que não fica mais vermelho tão fácil. Entendi. E quanto tempo demora ou varia de pessoa para pessoa pra ficar com uma pele maravilhosa igual a sua? Então varia de pessoa para pessoa, a gente tem que avaliar o que a pessoa precisa. Se é só creme, se é máquina, se é medicação igual a gente propôs para você usar Rocutan. Eu fiz Rocutan, um protocolo inteiro de Rocutan, né? Então assim, porque se isso não ia mudar a tua pele, se não fosse Gente, isso. essa mulher me deixou assim bebê durante 8 meses. Né? Mas mudou a pele. Sim. Então, são coisas que dependem da avaliação de cada pessoa. Então, a gente propõe, dependendo... Então, a beleza, o importante que eu acho que tem que ser natural, mas não é natural de verdade. Parece natural. Sim. Então, a pessoa tem que achar que tá tudo... Esse negócio de harmonização, eu acho que é uma palavra que tá sendo usada de um jeito errado. Eu acho que o rosto tem que parecer harmônico, mas não precisa ser uma fábrica de gente igual. Quando a gente vê uma fábrica de gente igual, a gente olha para as pessoas e fala assim, meu Deus, quem que errou a mão no preenchedor? Sim. Que coisa esquisita é aquela? Me conta um bastidor. Você já recebeu muita gente que estava deformada ou estranha para corrigir? Então, assim, a gente está recebendo paciente, tanto eu quanto a doutora Adriana Chukowski, que trabalha comigo, que é dermato, a gente acaba recebendo toda semana paciente geralmente colegas não médicos, que a gente tem que fazer algumas correções. E o que mais tem aparecido? Bocas estranhas? Bocas estranhas é uma coisa bem comum. E, Manu, por exemplo... Daí, dependendo do ácido hialurônico usado, é fácil de derreter. Isso que eu queria perguntar. Dá para derreter? Depende do ácido hialurônico. Quanto melhor a qualidade, mais fácil ele derrete. Quanto pior a qualidade, mais difícil é. Eu já recebi uma paciente, por exemplo, de uma biomédica, que tinha preenchido 2 anos atrás um lábio. Ficou muito bonito na hora. Depois que desinchou a boca, depois de 2 anos, apareceu um monte de nódulos ao redor da boca. Parecia metacrilato. E hoje a gente tem ultrassom e ressonância para dizer pra gente qual é o produto. E não era ácido hialurônico mesmo, porque eu tentei usar a hialuronidase, por exemplo, nessa paciente e não adiantou. A gente tem que fazer um procedimento cirúrgico para remover cada nódulo de ácido hialurônico. E assim... E daí eu não acreditava que aquilo era ácido hialurônico, porque ficou um granuloma em cada lugar, e daí depois que a gente tirou, não deu mais pra ver. Melhorou muito, a gente conseguiu repreencher com um produto ok e tal. Mas aí a gente descobriu o produto que foi usado e era realmente o produto que fazia muito granuloma, porque era um produto com uma qualidade inferior, de um laboratório que não é consagrado mundialmente. Era um laboratório pequeno, brasileiro. E mesmo na internet estava dizendo que era produto de esteticista, que eles usavam aquelas canetas de pressão, só que a biomédica injetou. Nossa. Mas mesmo com caneta de pressão ele faz granuloma. Então foi muito difícil retirar isso da paciente. A gente teve que fazer um tratamento diferente, entendeu? Caramba. E me diga uma coisa. Com o passar do tempo, como tem evoluído os procedimentos de beleza? Eles já estão completamente sem dor? Porque as pessoas, sem dúvida nisso. Eu aposto que quem está nos escutando, nos assistindo, fala, eu não quero fazer porque vai doer. Dói ou não dói? Então, assim... Não existe coisa sem dor. É mentira. Não dói nada. É mentira que não dói nada. Botox dói, é picadinha. A gente fala botox, mas é toxina botulínica. Não sem conflito nenhum de interesse. Mas, por exemplo, preenchedor. Existe preenchedor com anestésico, lidocaína dentro da fórmula dele. E existe sem. Eu acho que é um contrassenso médico injetar um preenchedor sem anestésico. Porque vai doer muito e vai ficar ardendo depois. Até por uma segurança é melhor usar com anestésico. Porque você até já sabe, se doer muito, tem alguma coisa errada. Não pode doer muito. Então, eu acho que assim, hoje em dia os preenchedores têm anestésico. A gente pode fazer botão anestésico para entrada de cânula. A gente faz anestesia gengival para fazer preenchedor de lábio. Existem anestésicos super potentes para fazer lasers. Então, assim, indolor totalmente não é. Tudo dói um pouco, depende do limiar da pessoa, mas vale a pena, eu acho. E me diz uma coisa, o Brasil é um dos países que mais faz procedimentos estéticos e não para de crescer. Sim. Por que você acha que nós brasileiros, que sempre fomos tão à vontade com o corpo e tudo mais... Não é bem assim, as brasileiras não são à vontade com o corpo. Então, todo mundo treina muito.
todo mundo se preocupa muito com o corpo. É muito mais comum as pessoas investirem, às vezes, no corpo do que no rosto. Tá? Elas investem muito mais em tratamento estético corporal do que em rosto, por exemplo. É engraçado, a gente vê pessoas muito malhadas, com o corpo super em cima e com o rosto não tá tão ok assim. O verdadeiro camarão, como dizem na internet. Existe muita gente assim, muita gente, porque as pessoas investem muito mais no corpo. Então o brasileiro se preocupa muito com a estética, muito com estar com, eu não sei se é porque aqui é mais quente, tudo bem, Curitiba não é, mas tem praia. E o curitibano, por exemplo, é uma coisa engraçada. O curitibano ama praia. Ama sol. Ama sol. Porque não tem. É uma coisa engraçada. Assim, o primeiro sol que tem, tá todo mundo no parque, tá todo mundo com roupa curta. É uma coisa bem engraçada, porque aqui é muito frio, então, no inverno. Mas as pessoas gostam muito de descer pra praia, as pessoas têm barco, as pessoas vão pra Santa Catarina, vão pro Nordeste muito, viajam pra fora no verão. Então, do verão no Brasil, eles estão no sol no Brasil. Do verão no hemisfério norte, eles estão no sol no hemisfério norte. E sol faz mal ou não? Então, assim, perguntar para mim se sol faz mal, eu vou dizer que faz. Porque causa envelhecimento, dano das células que podem causar carcinomas, que são cânceres tipo base celular, espino celular, que quem é muito branco vai ter que ficar acompanhando. Pode causar melanoma, bronzeamento artificial pode causar melanoma também. Então, assim, sol faz mal em excesso. Se você for muito coerente e consciente, você pode tomar sol com filtro solar, que ele não fará mal. Mas sem filtro solar faz mal. E filtro solar até no inverno? Até no inverno. Mesmo que eu não vá sair na rua, por exemplo, saio de casa para dentro do carro, o motorista me deixa aqui, eu entro no escritório, tem que passar protetor solar? Me responda se a luz é incandescente ou LED. LED. Queima. Ah, é? É. Então, gente, eu vou informar pra vocês, porque essa era a minha dúvida. Então, todo mundo tem, porque não tem lugar que não tem mais luz LED. Mas faz muito mal? Não é muito mal, mas faz. Entendi. Então, Quem tem melasma, por exemplo, tem que passar filtro solar ever, porque senão vai manchar. Essa luz de LED mancha. Entendi. Agora. Entendeu? Então, assim, uma coisa assim, as pessoas... unha de gel. É um negócio que é uma febre. Esmalte de gel. É maravilhoso, né? Que você fica 15 dias com aquele negócio e não sai. Não use aquela lâmpadazinha UV. A lâmpada UV é a mesma coisa que bronzeamento artificial. Dá câncer de pele. Então, é preferível LED, que queima, mas não queima tanto, do que lâmpada UV. É uma coisa bem legal de cuidar. Ninguém cuida. Fica lá fazendo aquele negócio e daqui a pouco vai aparecer as lesãozinhas no dedo. Na sua coluna na Top View, você fala sempre de beleza e você traz algumas tendências, você aponta alguns caminhos ali. Quais são as... Você pode falar quais são as tendências? O que vai acontecer? O que as pessoas vão, daqui a um tempo vai olhar e falar assim, nossa, eu quero fazer isso? Eu acho assim que o que é a maior tendência hoje é fazer um tratamento completo. Entendeu? Não só ir lá fazer o preenchimento, harmonização facial, MD Code, sei lá, o jeito que o profissional chame, ou fazer A, B ou C. Eu acho que é um tratamento global. Tratar tanto a pele, quanto a estrutura do rosto, quanto a flacidez, assim, para se manter mais bonito por mais tempo. Porque a gente vê muita atriz, por exemplo, lá nos Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil, olha a Letícia Spiller. Ela passou ao longo dos anos, continuou bonita ao longo dos anos. Ela não tá uma mulher estranha. Não tá uma mulher com aqueles preenchimentos horrorosos, enfim. Ela tá uma mulher linda, porque ela faz preenchedor, porque ela faz bioestimulador, porque ela faz lasers. E isso a gente vai mantendo. Então, claro, cada dia vai sair uma tecnologia nova. Eles sempre inventam uma coisa diferente. Então, eles estão lançando coisa mais rápida do que pico segundo, laser a frio, quando eu fui para Harvard da última vez, eles falaram que eles iam fazer um laser gelado para acabar com a acne para sempre e não ter que usar Rocutan. Mas isso não lançou ainda, por exemplo. Mas eles já soltaram um spoiler. Então, a gente está esperando para ver o que tem de mais novo no mercado. Conta pra gente. É uma curiosidade que eu acho que todo mundo que vai acompanhando os artistas, o que a Anitta fez? Porque a Anitta passou por uma máquina de transformação. Além de plástica, que ela já falou que fez no... Não, ela fez muitas coisas, muitas coisas. Então, assim,
No corpo, ela fez cirurgia plástica, lipoaspiração, co-sculpting. A gente tem uma foto até, não pode falar, mas tem uma foto dela com a máquina. Ela fez preenchedor no rosto, ela fez plástica, algumas, ela botou muito preenchedor na boca. Então, ela foi construindo uma persona, entendeu? Ela foi criando uma persona cada vez mais parecida com quem ela acha que ela tem que ser. Mas engraçado que no caso dela... Eu tenho uma ideia de quem ela tá cada dia querendo mais parecer, mas melhor abafa o caso. Tá bom. Mano, vamos contar um pouco de histórias. A gente quer ouvir mais sobre a sua história de vida. Me conta, como você se apaixonou pela medicina? Então, assim, eu sempre quis ser médica desde pequenininha, muito pequenininha. Mas pequenininha quando? Você lembra a primeira... Você quis ser médica? Eu amava ficar doente. Porque eu tenho um padrinho que é médico lá em Timbó, que eu sou de Timbó, Santa Catarina. E ele era médico e ele era minha inspiração. Eu amava ir no médico, porque ele era meu padrinho. Então eu amava ficar doente. E eu amava ficar doente e poder sair da escola para ir às 11 horas consultar com o Dr. Jacques. Eu adorava. Entendeu? Eu amava ir pro hospital, porque eu conhecia o nome das enfermeiras. Eu adorava ficar doente. Eu não costumo falar que os meus convidados não são normais, né, gente? Mas vocês podem tirar as próprias conclusões. Então, eu amava ir pro hospital, ir lá, ver ele, passear no hospital, enfim. Aí eu enchia tanto a paciência disso, que quando eu tava no 2º grau, ele achava que eu era muito patricinha. Ele achava assim, não, ela é muito bibelozinho, ela é uma patricinha, então... eu vou dar um choque nela para ver se é isso mesmo que ela quer. Daí ele me chama de filhinha. Vem aqui, filhinha. Aí eu ia com ele no hospital, ele me arranjou um jaleco. Na época ele era diretor do hospital. E ele me levou para ver as coisas mais escabrosas que tinha. Então eu entrei numa sala que tinha paciente que era alcoolista com delírios tremens, que a pessoa estava lá vendo coisinha, cachoeira, Então ele me fez entrar na sala do paciente para ver. Eu entrei num paciente que era, na época, imagina, faz mais de 20 anos isso, né? Quase 30. No quarto de um paciente que era HIV, e na época HIV era difícil de tratar com tuberculose, o paciente super emagrecido. Eu entrei isso tudo num dia só. Eu entrei no outro quarto que tinha uma paciente diabética com aquelas úlceras de perna e aquilo cheira muito forte. Então ele foi lá, trocou o curativo da paciente e eu ajudei ele a trocar o curativo. E assim foi o dia inteiro. Assim, era paciente com pneumonia, isolamento, que ela coloca a roupa, tira a roupa. Ele me levou sem ter a mínima noção em todos esses pacientes internados do hospital. Engraçado. Ele me levou para ver assim, tá, e agora ela não vai mais querer vir no outro dia. Então, amanhã você vai vir de novo? Eu falei assim, vou, pode me chamar. Que horas que eu tenho que estar aqui? 8 horas da manhã eu vou passar visita. E ele era cirurgião pediátrico. Aí, daí, no outro dia, ele me mandou para o centro cirúrgico. Achou que, bom, daí eu ia correr. Eu fiquei todos os dias das férias no centro cirúrgico. Eu ia entrar às 7 da manhã e saía às 7 da noite. Não saía nem para almoçar. De tão feliz que eu ficava. De ficar vendo as cirurgias. Eu ficava lá de roupinha de centro cirúrgico, vendo as cirurgias o dia inteiro. Bem feliz. Você que tá escutando a gente, conhece a Emanuele Bertoldi, você já sabe que ela é super Caxias, ela é estudiosa. Você que não conhece, aqui está. Eu estou entrevistando uma das pessoas mais cricas. Que bom que ele não me chamou de chata hoje. Gente, porque geralmente... nós temos um podcast, entendeu? Eu viajo pelo Paraná e toda fala, eu tenho uma médica que é a pessoa mais chata do mundo. Eu não vou falar isso aqui no podcast, tá? E eu viajo, mas você viaja muito para participar de congressos e diversos eventos. Como funciona um congresso de beleza? Como funciona um congresso onde vão lançar novos aparelhos, tendências... Porque eu vejo isso quando nos seus stories, os médicos no palco, demonstrando. Como funciona? Funciona da seguinte maneira. Os congressos, na verdade, internacionais, que são os que eu mais gosto de frequentar, eles têm um speaker que é ou patrocinado por algum laboratório ou ele é convidado pela banca do congresso porque ele tem um nome internacional para dar uma aula. E daí ele conta a melhor técnica que ele faz daquele assunto. Por exemplo, assim, o preenchedor que o Switch vai lá dar uma aula. O Rox Anderson, que é o cara mais animal de Harvard, que é de laser no mundo. Todo mundo quer assistir a aula do Rox.
entendeu? Do Matthew Everett. Todo mundo quer assistir a aula dele, que ele é o pupilo do Hawkins. Então, assim, todo mundo vai para essas aulas principais para saber o que vai ter de novo e para aprender as técnicas. Então, no congresso, tem as aulas teóricas que eles mostram o que eles fazem de melhor, cada um mostra o que faz de melhor, e tem várias aulas simultâneas nisso. E existem cursos dentro do congresso que você consegue assistir e fazer a prática. Então, é bem legal. É bem legal mesmo. E, além disso, sempre tem a parte dos estandes, que a indústria, que são as empresas de dermocosmético, empresa de tecnologia, expõe o que vai ter de novidade. Então, eles mostram os lançamentos. Por exemplo, assim, as marcas mundiais como L'Oréal. L'Oréal é dona da La Roche, da Vichy, da SkinCeuticals. Antigamente era Galderma. Galderma agora é outra empresa, que é Nestlé. E daí Rock também é outra empresa. Daí eles Neutrogena junto com o Rock. Então eles vão lá e contam todos os lançamentos que eles vão ter durante o ano. Eles fazem um lançamento dos maiores congressos. Então, nesses congressos, eles fazem um lançamento de tudo que eles vão ter de tecnologia e de cosmético para o ano inteiro de dermocosmético para ser prescrito. Que assim maravilha! Podcast é uma coisa bem maluca e eu vou interromper durante 1 minuto. Sabe por quê? Eu vou contar pra você que tá vendo esse podcast, porque eu tô com meu celular aqui que alguém deve estar morrendo de tanto que tá ligando. Então eu vou interromper e eu vou voltar em 1 segundo. E não era uma operadora. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês pra bloquear. Tem um site, depois eu vou deixar na descrição desse podcast, que é uma dica, como bloquear essas operadoras. E eu voltei aqui porque me contaram que tem uma história ótima sua em Paris, envolvendo uma scooter Rouge. Você topa contar essa história pra nós? Então, é um negócio meio constrangedor. São essas histórias que eu gosto. Então, eu estava grávida da Maria Augusta. Na verdade, o Fernando resolveu fazer uma viagem para Paris antes de saber que a gente estava grávida. Fernando é o marido da Emanuele e Maria Augusta é a filha dela, que inclusive já foi capa da Top View. Isso, ela estava na barriga. Então, eu não sabia que eu estava grávida quando a gente decidiu ir para Paris, ok. Aí, chegou em maio, a gente foi viajar e eu descobri que eu estava grávida e eu estava muito enjoada no começo da gravidez, muito enjoada. E quem já foi para Paris sabe que o metrô de Paris é um negócio que pode ser muito bacana, mas só pode ser um problema da primavera para o verão, né? Porque os perfumes são maravilhosos, mas as pessoas às vezes não lavam a roupa, não tomam um banho, o cheirinho é um pouco agradável. E eu sempre ando de metrô, porque eu acho que é um jeito muito barato e muito prático de conhecer a cidade. Só que no verão é um pouco complicado, de verdade. E eu tava muito enjoada. Qualquer cheiro me enjoava. Eu falei assim, Fernando, não vai dar pra ir de metrô. Andar de metrô não vai dar. Daí ele falou assim, então o que a gente vai fazer? Eu acho que eu vou alugar uma scooter Rouge, que é scooter vermelhinha, que daí não precisava ter carteira de moto. Tá bom, vamos alugar a scooter Rouge. E a gente fez vários passeios e andou pela cidade inteira com aquela motinho vermelhinha. Ótimo, porque daí o parisiense, ele estaciona em cima das calçadas, você para com a motinho perto. Em qualquer lugar você para e tem motinha estacionada em tudo que é lugar. E não é caro alugar. Uma dica muito legal para conhecer Paris, melhor do que andar de metrô, porque é muito legal você andar de scooter, você vê toda a paisagem. Calma aí, né? Porque a gente vai conhecer a parte da história. A Vamos ver história se escabrosa. vale. Não, vale a pena. O problema é que você tem que prestar atenção na placa. Tá? E daí, as placas francesas são um pouco confusas. Então, assim, a gente acordou de manhã e falou assim, não, vamos pra Torre Eiffel, porque de manhã a gente viu que de manhã a fila é menor, que tinha que chegar antes da abertura da fila, e a gente fez isso. Acordou super cedo, pegou a scooter e foi pra torre. Na frente da torre, não tinha vidro ainda, gente. Aí, na frente da torre, tinha uma placa dizendo que não podia estacionar na frente da torre. Só que, assim, a rua, do outro lado da rua tinha uma praça. A gente estacionou na praça. Tinha um ônibus enorme estacionado, a gente estacionou do lado do ônibus na praça.
E a gente tava lá em cima, na torre, e de repente tocou uma sirene. Uma sirene, e os caras falando em francês, não sei o que, escuta rouge. E eu nem escutei. O Fernando olhou assim, eu acho que a gente vai ter um problema. Deu assim, por quê? Você não tá escutando eles falando da Scooter Rouge? Eu falei assim, tá bom, que Scooter Rouge? Ah, não, Scooter Rouge. Aí eu falei, fala sério. Eu vou perguntar pro guarda. Daí ele perguntou pro guarda. Olha, a gente parou uma motinho ali, será que vai ter problema? Aí o cara falou assim, vocês estão encrencados. O guarda tirou todo mundo do elevador, porque são 2 elevadores, né? Tirou todo mundo do primeiro elevador, a gente entrou sozinho no elevador. E tinha, além do guarda normal, tinha já aqueles, tipo mariners, assim, sabe? Que tem um fuzil, um negócio gigante. A gente saiu, daí o cara dentro do elevador falou assim, achei eles. Eu não entendo nada de francês, mas o Fernando entende. Aí eu falei assim, eu olhei pro Fernando assim, ferrou. Olhou pra mim, e eu grávida, já comecei a chorar. E daí, a gente chegou no outro elevador, tinha uma fila imensa, ele tirou todo mundo do segundo elevador e a gente entrou sozinho no segundo elevador. Aí eles escoltaram a gente correndo até um negócio tipo a SWAT. Tinha aqueles robozinhos pra antibomba, tinha um esquadrão antibomba, porque eles acharam tudo, fita zebrada, o inferno. Por quê? Naquele dia, então assim, a gente teve que se explicar. Que a gente era brasileiro, turista idiota e parou no lugar errado. E os caras não acreditavam nisso. Achavam, porque assim, olha, a gente tá sabendo que hoje vai ter um atentado terrorista em Paris. Vocês não entendem. Isso foi um pouco depois daquele atentado que teve lá na boate, sabe? Então, assim, foi uns meses depois. E daí, uns 6 meses depois. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo em Paris, porque isso é muito grave. Porque, nananã. E daí, assim, os passaportes, a gente estava num hotel, a gente estava sem passaporte. O Fernando tinha uma cópia da carteira de motorista internacional, só. E eu, a identidade brasileira. E daí a gente levou um sermão, eu chorei, a mulher viu que isso era uma palhaçada, porque a gente era idiota mesmo. Daí, assim, o cara deu uma bronca no Fernando homérica, e ele falou pro Fernando assim, olha, então, o Fernando assim, tô a chave, pode ir lá abrir a Scooter Rouge. Daí um cara falou pro Fernando assim, não, eu não vou abrir, você vai abrir. Vai, escolhe. Daí tava o robozinho lá, esperando pra tirar. Sério que você, com esse rostinho, o cabelo todo certo, você poderia ter sido... Você foi considerada uma terrorista. Sim, mas eu vou contar uma coisa bem séria. Daí a gente foi lá, abriu a porcaria do negócio da Scooter Rouge, só tinha coisinha de neném que eu tava comprando pra Maria Augusta. Aí o cara viu que isso era uma palhaçada, que a gente era idiota. E ok. Só que assim, no mesmo dia, no Charles de Gaulle, explodiu um avião em Paris. Decolou um avião pro Egito e o avião realmente explodiu. Teve um atentado terrorista naquele dia. Então, não era loucurada dos caras. Eles estavam preocupados mesmo. E eles viram com a gente a vulnerabilidade da torre. Por isso, 6 meses depois, começou a obra de cavar o túnel, ao buraco ao redor da... Então, assim, isso foi em maio, junho. Daí eu ganhei a Maria Augusta em novembro. No outro ano, eu fui para Paris no congresso, no Incas, no começo do ano. Ela era nenenzinha. Acabei indo sozinha pro congresso e fiquei lá só 4 dias. E lá já estavam escavando ao redor da torre para colocar os vidros. Então, tem chama Emanuele Bertoldi a barreira? Eu não sei se a culpa é minha. De verdade, não sei. Não quero. Tomara que não seja. Mas eu não, acho tomara que seja. Mas eu acho que eles viram a vulnerabilidade na torre nesse dia. Inclusive, cônsul, embaixador da França, se você chegar esse podcast até vocês, por favor, faça uma homenagem a Emanuele Bertoldi. Coloque uma plaquinha lá. Agora Barreira Emanuele Bertoldi. Agora tem um vidro imenso que você tem que passar por um monte de coisas para chegar perto da torre. Não é mais aberto. Terrorista, então. Então, Scooter Rouge do Fernando. Uma das partes que eu mais gosto nesse podcast é ping-pong. Apesar que os meus convidados não respeitam o que é um ping-pong. Porque tem comentário. Então pode ficar à vontade para fazer comentário, tá? Tá. Qual foi a melhor viagem da sua vida? É Paris? Não, onde você quase foi terrorista? Eu adoro Paris, mas eu amo Veneza. É o meu lugar preferido no mundo.
Ah, não, vou ter que perguntar por que te atrai em Veneza? Olha, não sei. Aquele lugar é mágico, aquele lugar toca meu coração. Eu tenho vontade de chorar só de olhar. E o Palácio Ducale é um lugar especial para mim. O teto daquele lugar é o fundo de tela do meu telefone há mais de 12 anos. Eu não vou perguntar pra ela se na vida passada ela já viveu lá, porque esse é assunto pra um outro podcast que a gente vai ter que fazer. Onde você se vê daqui 5 anos? Eu me vejo trabalhando muito. Mais? Não mais, mas eu amo o que eu faço. Eu amo trabalhar, eu fico feliz trabalhando. Isso brilha os meus olhos. Gente, ela me atende 8h30 da noite. Mas eu amo trabalhar, então eu não consigo me ver não trabalhando muito. Então eu me vejo trabalhando muito, sendo muito feliz no meu trabalho, sendo muito feliz com os meus filhos e viajando muito. Aí eu vou romper um roteiro aqui, pular o ping-pong. Me diz uma coisa, eu perguntei pra Mabel, que é a nossa embaixadora de tecnologia, esteve aqui. Falei, como ela consegue conciliar tudo? Empresária, não sei o que. E eu faço a mesma pergunta pra você, que é bem clichê. Qual é o segredo? O que você faz para conseguir dar conta? Marido, carreira, clínica, filhos, mãe, porque eu vejo que a sua mãe também é muito presente, família em si, casa. Então eu não sei se eu dou conta de tudo, na verdade. Às vezes eu dou, às vezes não. Assim, a gente tenta. E tá tudo bem, é sobre isso? Não, ok. Agora, hoje em dia eu já não me cobro mais tanto. Assim, tem coisas que dá, tem coisas que não dá. Mãe é uma criatura que sente culpa. Então a gente se sente culpado, eu me sinto culpada porque hoje eu mandei os dois o dia inteiro pra escola e tô aqui gravando o podcast, por exemplo. Obrigado e peço desculpas. Então, é uma coisa assim que a gente é uma coisa muito de mulher, eu acho. Mulher faz 50 coisas ao mesmo tempo e vamos, né? Eu acho. Tá, e o que você gosta de fazer quando você está com tempo livre? Você tem tempo livre? Eu tenho tempo livre. Na verdade, eu gosto de ficar abraçadinho com os meus filhinhos. Ó, eu não sei se eu posso fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. Depois você pode não responder. É verdade que o teu closet tem quantos metros quadrados? Posso te expor assim? Eu não sei exatamente a metragem do closet, mas eu acho que deve ter uns 40. Entendi. O seu lugar preferido no mundo não é seu closet, né? Não. Qual é o seu... Veneza. Não, mas não, é a sua viagem. Ah, e é o lugar também favorito do mundo? Eu não conheço o mundo inteiro, Sim. mas aquele lugar Do que você conhece, é Veneza. toca meu coração. Ah, gente, vai ter um podcast sobre isso, você pode ter certeza. Segunda temporada eu vou convidar ela aqui, porque a gente vai falar sobre outras coisas. Defina a sua profissão em uma frase. Entrega. Medicina, entrega e amor. Uma curiosidade sobre você, que poucas pessoas sabem. Eu falo muito palavrão. E como coxinha. Você come coxinha, é verdade? Adoro coxinha. Eu como tudo fitness o dia inteiro. Não misturo carboidrato, mas coxinha eu amo. Se você pudesse reviver um momento da sua infância, qual seria esse momento? Passear de mão dada com meu nono. E quando eu penso em Emanuele Bertoldi, de uma palavra que tem que estar do lado, qual palavra é essa? Perfeccionista. Sabia. Ela é muito perfeccionista. Só que é o seguinte, ela é perfeccionista, daí eu falo que eu quero mexer aqui, não sei o que ela fala, não. Daí esses dias ela brigou comigo, que ela falou assim, quem entende de simetria no rosto? Sou eu ou você? Entendeu? Essa não, mas Emanuele... não é assim. Eu acho assim que pequenas assimetrias, por exemplo, vamos falar de simetria de rosto. A gente sabe que tem gente que é muito linda por ser simétrico. Mas a gente também sabe que hoje existe até aplicativo e estava um filtro rolando essa semana. Sim, eu vi. Que as pessoas ficam mais bonitas elas mesmas do que botando os dois lados direitos ou os dois lados esquerdos. Então, assim, cada um tem uma beleza. A gente não precisa corrigir a simetria 100%. E vocês sabem que eu tô bem despreocupado, né? Porque eu tô gravando esse podcast com uma viúva aqui nesse olho. Então... Mas essas pessoas, por exemplo, assim, elas não precisam ser totalmente simétricas para serem bonitas. Entendi. Bom, essa foi a Emanuele Bertoldi, minha amiga e médica. É a pessoa mais chata que eu conheço na vida, que eu tive o prazer de receber no podcast. Mas, gente, a gente tem cada troca maravilhosa e eu tô muito feliz de ter recebido você aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui, você sempre é muito querido comigo. Obrigada. Esse foi mais um episódio do The Publisher, o podcast, o novo podcast da Top View. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até mais!